Salve, salve nação, vambora com mais um vídeo aí, né, sobre o nosso Flamengo, notícias atualizadas sobre o nosso Mengão, que se prepara para poder enfrentar o Bahia nessa quinta-feira, às 8 horas da noite, né, um confronto direto. Bahia vem vivendo um bom momento, né, Rogério Ceni vem fazendo um bom trabalho. Time do Bahia é um time bom, né, que tem um meio de campo muito bom, como Cauli, Caio Alexandre, Everton Ribeiro, Jean Lucas e mais um jogador que eu esqueci o nome. E o Flamengo aí, né, tem os desfalques da Copa América, Igor Jesus machucado, Fabrício Bruno suspenso, Carlinhos que já não joga há um tempo, se preparando aí para fazendo o famoso reequilíbrio muscular, né? E também vamos falar sobre a situação de Wallace, né? O Udinese define qual valor pretende vender o volante brasileiro, né? Corinthians e Flamengo entram para poder tentar contratar o jogador. Flamengo volta a monitorar o atacante uruguaio Facundo Pellistri do Manchester United. Então, será que o Flamengo dessa vez vai investir no jovem jogador uruguaio? E quais jogadores podem voltar para esse jogo? Será que Ayrton Lucas e Alan está na transição física? Será que eles jogam? Então vamos embora acompanhar mais um vídeo aí. Vai deixando seu like e tamo junto, nação. Mas a gente começa falando do Flamengo, que pode ter reforços importantes para a partida contra o Bahia, hein? Jogão, parte de cima da tabela, na quinta-feira no Maracanã. O Ayrton Lucas treinou com o grupo, como o Vene antecipou, e deve estar à disposição para o confronto direto lá na tabela contra o Tricolor de Aço. Vene Casagrande, boa tarde pra você. O que dá pra cravar aí nesse time? O Ayrton Lucas é quem tem mais chance, dá pra cravar a volta dele. Outros jogadores estão em transição e tem baixas também, né? Boa tarde, amigo. Boa tarde, Flavinho. Seja bem-vindo novamente ao nosso programa. Você, como sempre, agregando. Sobre o Ayrton Lucas, eu não consigo cravar porque o Flamengo ainda treina terça e quarta. Hoje, às 15 horas, amanhã também às 15 horas. Vai que o atleta volte a sentir dores no local da contusão e aí ele não fique à disposição contra o Bahia. Mas se eu tivesse que apostar um VNBet aqui, eu apostaria um dinheiro que o Ayrton Lucas fica à disposição, porque ele treinou uma parte com o elenco na atividade de ontem e a tendência é que ele treine nessa terça e nessa quarta com os demais jogadores e fique à disposição. O retorno vem numa boa hora, porque o Fabrício Bruno suspenso, o Léo Pereira, que estava fazendo a lateral esquerda, pode fazer a zaga novamente junto com o Davi Luiz e o Léo Ortiz sendo mantido como volante, tendo em vista que o Alan dificilmente fica à disposição diante do Bahia. Ele está sendo preparado para voltar no final de semana contra o Fluminense. Então, novamente o Tite com muitos desfalques, mas se a gente for parar e analisar a ausência do Fabrício Bruno nesse momento, vai ser até benéfico para ele, porque é um jogador que está jogando na base de sacrifício, com muitas dores no tornozelo, e aí ele levou um terceiro cartão amarelo. Eu acho que é melhor ele ficar ausente contra o Bahia a ficar ausente num clássico contra o Fluminense. Então, são desfalques importantes, mas o Tite, pelo menos até o momento, está conseguindo dar conta do recado com a ajuda de jovens jogadores da base. Repito o que eu falei ontem aqui, jogadores têm sido muito importantes. O gol do Everton Araújo exemplifica isso. No banco de reservas, no jogo contra o Atlético Paranaense, eram 11 jogadores crias da categoria de base do Flamengo. Apenas o Gabigol não era. Então é só para valorizar o trabalho da diretoria e também das pessoas responsáveis pela categoria de base do Flamengo. O Pedrosa muda bastante com o Ayrton Lucas, né, no lugar de um improvisado zagueiro ali. O Léo Pereira não fez feio, mas não é a dele. O Ayrton Lucas apoia muito. Muda o estilo de jogo do Flamengo, né? Boa tarde. Boa tarde, Flávio. Boa tarde, Vene, galera de casa. Não que o Léo Pereira tenha feito partidas ruins, muito pelo contrário. Eu acho que para um zagueiro ele se adapta muito bem ali na lateral esquerda, tem qualidade técnica para isso. Talvez não tenha a velocidade e a potência do Ayrton Lucas para chegar ao fundo, porque o Ayrton Lucas é um dos jogadores mais rápidos aqui do futebol brasileiro. Eu acho que a volta dele também é benéfica. Então, o Léo Pereira deve retornar aí para a zaga. Eu acho também que a saída de bola do Flamengo, ela tem uma qualidade muito grande quando ele está de zagueiro, porque é um cara que, como eu falei aqui, que tem um nível técnico alto, mas o Flamengo vem se dando muito bem, mesmo com esses desfalques, é uma equipe que está bem organizada, que encontrou outra característica, talvez. Eu entendo esse Flamengo como um Flamengo mais vertical, mais direto do que é quando tem seus titulares, só que tem que tomar cuidado com o grande adversário que é o Bahia. Eu encaro esse jogo
como um confronto direto. O Bahia não só por estar na parte de cima da tabela, mas é uma equipe que é muito forte. Se você for parar para pensar, o meio-campo com Caio Alexandre, Jean Lucas, Everton Ribeiro, Cauli, e aí você olha para as pontas. Por exemplo, na lateral esquerda tem o Luciano Juba, que é quase um camisa 10 jogando na lateral esquerda. O Gilberto na lateral direita, e aí eu acho que o Ayrton Lucas volta e tem que explorar muito, porque o Gilberto é um bom jogador, um cara que tem experiência na Europa, um baita de um lateral, mas ele tem algumas deficiências na parte defensiva. Então o Flamengo pode explorar esse lado aí direito do Bahia. De qualquer forma, você tem Everaldo, Tassiano, é um time muito forte e que vai ser um grande desafio para o Flamengo. O Paquito tá lembrando aqui, reencontro do Everton Ribeiro com a torcida do Flamengo no Maracanã. Como é que você acha que vai ser o clima? Pois é, primeiro jogo dele contra a ex-equipe Flamengo. Lembrando que aqui ele é tratado como ídolo e não é por menos, né? A história dele com a camisa do Flamengo é uma história extremamente bonita. Eu acho que vai ser algo bem normal. Não acredito que torcedores irão vaiar o Everton Ribeiro, muito pelo contrário. Eu acho que vai ter até aplausos ali antes da bola rolar. É um jogador que tem uma história muito bonita aqui, mas eu também não sou a favor de homenagem, igual muita gente pensou que iria acontecer, homenagem para o Everton Ribeiro. Eu acho que não. Esquece a homenagem nesse momento, é um jogo extremamente importante, um jogo numa briga na parte de cima da tabela. Inclusive o Bahia, na minha opinião, ao lado do Botafogo, são dois times que podem tirar proveito bastante durante a Copa América. Porque se a gente parar e analisar, o Bahia só teve um jogador convocado e o Botafogo também, enquanto Palmeiras, Flamengo, outros clubes internacionais tiveram muitos jogadores convocados para suas respectivas seleções. Então, acho que vai ser um reencontro bem natural. Eu acho que o jogador merece respeito, aplausos antes da bola rolar, mas depois que a bola rolar, é um adversário, tal como outros jogadores do Bahia. Flamengo é favorito por jogar no Maracanã também, né? Se fosse, de repente, na Fonte Nova, teria mais um equilíbrio. Apostaria na vitória do Flamengo, Pedrosa? Não sei se eu apostaria, mas dentro dessa análise aí... Quer um dinheiro no Flamengo, Pedrosa? Nunca caso dinheiro no Flamengo. Pedrosa. Isso nunca... A única coisa que eu vai lá na tua apostinha lá, gravar no Mengão. É gol do Pedro, que aí tem acontecido com certa frequência, entendeu? Aposta no Flamengo que é dinheiro certo. Nada disso. Mas eu acho que o Flamengo é o favorito para essa partida diante do Bahia, com a sua torcida, num bom momento. Por exemplo, a gente já viu o Flamengo jogar no Maracanã nessa temporada com panela de pressão, com o Tite sendo extremamente pressionado. Agora não, principalmente depois do empate heróico na Arena da Baixada, eu acho que a torcida do Flamengo vai com uma vibe, digamos assim, de apoio o tempo inteiro, de seremos campeões, que o título do Campeonato Brasileiro é algo que a torcida do Flamengo sente falta, por exemplo, nas últimas temporadas. Então, na minha visão, o Flamengo tem tudo para vencer essa partida. Teremos 2 jogos, né, aqui no Rio de Janeiro, que eu estarei presente. Amanhã tem o jogo do Botafogo contra o Atlético Paranaense, na quinta tem Flamengo e Bahia, que são exatamente os 4 primeiros colocados na tabela. Você acha que pode mudar aí alguma coisa? Ou fica um prognóstico aí do Botafogo vencer, seguir na liderança? O Flamengo também venceu o Bahia ou pode ter uma reviravolta aí, Venê? São duelos, assim, parece até demagogia, mas de fato tudo pode acontecer. Não seria nenhum absurdo o Atlético Paranaense conseguir vencer o Botafogo, mesmo dentro do Newton Santos. A gente pode ver um Atlético Paranaense muito bom diante do Flamengo e também nenhum absurdo se o Bahia conseguir um resultado positivo ou até mesmo um empate diante do Flamengo. O Bahia, como o Pedrosa mencionou aqui, tem um meio de campo que é um meio campo de respeito. O time do Bahia é muito bom e o Rogério Ceni está conseguindo fazer um bom trabalho à frente do tricolor baiano. Mas, se a gente for parar e analisar, se eu tivesse que fazer aqui um palpite, digamos assim, eu aposto numa vitória do Botafogo, que eu acho que o Botafogo está vivendo um grande momento com o técnico Arthur Jorge, e apostaria numa vitória do Flamengo. Eu acho que aquele empate contra o Atlético Paranaense, pela forma que foi, pelo espírito dos jogadores, aquilo motivou não só os jogadores em si, mas também a torcida. O Pedrosa mencionou que em outros jogos aqui no Maracanã já teve uma panela de pressão, só que agora é diferente. O torcedor comprou a ideia, viu que os jogadores de fato estão afim de serem campeões do Campeonato Brasileiro. Foi um empate extremamente importante e diante do Bahia teremos o Maracanã de casa cheia novamente. A expectativa da diretoria é ter pelo menos 50 mil pessoas presentes no Maracanã, mesmo sendo uma quinta-feira, 8 horas da noite, um horário um pouco usual.
Ô Pedroso, eu acho que é o grande teste para o Bahia. Eu não vejo assim o Bahia já pronto para brigar pelo título, para se manter lá na parte de cima da tabela. Eu acho que esse jogo na quinta-feira no Maracanã pode até mudar a minha opinião. Eu acho que vai ser o teste para o Bahia mostrar que realmente briga pelo título. Vai bem na Fonte Nova, não vai tão bem quando sai, pega um Flamengo fora de casa, apesar do Flamengo estar com os desfalques, mas aí sim é o teste para provar que o Bahia pode ser forte fora de casa também contra o Flamengo. A questão do Bahia nessa temporada, Flávio, é que eu acho que o Bahia ele contratou os jogadores e também tem um técnico que estão acostumados a ganhar. O Rogério Ceni é campeão brasileiro pelo Flamengo, ele é diversas vezes campeão brasileiro como jogador, então ele conhece muito essa competição. Com o São Paulo, ele teve uma dinastia no São Paulo nessa competição. Além disso, também é um cara acostumado a ganhar título. Aí você para pensar em Everton Ribeiro, não preciso nem falar. A torcida do Flamengo sabe muito bem do calibre e da qualidade que ele tem. Então eu acho que a casca do Bahia, dentro do seu elenco, está se formando. Mal ou bem, Gilberto, grande jogador. O Vitor Cuesta é um cara que está acostumado com esse tipo de situação. Enfim, tem vários e vários jogadores que tornam o Bahia uma equipe competitiva. Agora, se vai ter fôlego para chegar até o final com Palmeiras, Botafogo, Flamengo, aí eu já não sei. Mas lembrando que no próximo dia 10 de julho já começa a janela de transferências. E o Bahia, do Grupo City, com certeza vai se reforçar também. Então o campeonato muda quando gira essa janela de transferências. A gente pode ver outra vertente aí nessa situação. O Venei tem renovação de contrato no Fla, patrocínio, passa os valores aí pra gente, o patrocinador da camisa, aumenta. Pois é Assist Card, a gente pode falar o nome da marca, né? Já falou, Card, agora eu já falei, não tem mais o que fazer. Todo mundo vai ver. Mas é isso, fica aqui na parte de trás da camisa, abaixo do número, e o Flamengo teve uma renovação de contrato, e quando tem essa renovação de contrato com a empresa, tem uma valorização também. O atual contrato pagaria ao Flamengo 17 milhões de reais e agora no novo vínculo vai pagar 21 milhões e meio de reais. Então é uma valorização muito boa para essa propriedade aqui da camisa. O Flamengo vem fazendo um trabalho impecável em relação a isso. Essas receitas com patrocinador, o Flamengo vem fazendo um baita trabalho. A gente pode criticar bastante a gestão Rodolfo Landim em várias outras situações, mas em relação a isso, geração de receita, sobretudo com patrocínio no uniforme, é um baita trabalho que o Departamento de Marketing e Comunicação vem fazendo. Ô Pedrosa, só para encerrar esse assunto, a gente já fala do Felipe Luiz. O flamenguista não reclama de barriga cheia, não, dessa direita. Os caras ganham todos valores absurdos. Tem gente que ainda xinga o Landim, o Braz lá no Maracanã. Que isso, rapaz? Se pegar outras diretorias por aí, eles iam fazer o quê, hein? Não, eu acho que assim, em relação ao potencial que o Flamengo tem midiaticamente, comercialmente, não tem o que falar. Os caras têm um baita de um patrocínio da Adidas, o patrocinador Master paga um grande valor. Os outros patrocínios também. Patrocínio de manga de camisa do Flamengo é maior do que a maioria dos clubes de Série A que usam o Master. Então isso tem que ser levado em consideração e isso é inegável. A questão, muitas vezes, é a gestão do futebol. Eu acho que na gestão do futebol eles deixam a desejar em vários momentos, com palavras, por exemplo. A gente vê aí o Rodinei acabou de ser campeão europeu com o Olympiacos. Era um jogador que poderia muito bem estar no Flamengo até hoje. E o Flamengo sofre com essa lateral direita até hoje. Mas por uma palavra que não foi dita pela diretoria, ele foi embora. O Gabigol, a mesma coisa. Claro que o Gabigol também tem culpa em várias situações. Mas tinha um acordo feito com o Gabigol e não foi assinado e depois se enrolando. Então eu acho que a torcida ela cobra muito mais o Marcos Braz e o Rodolfo Landim em decisões do futebol do que de fato na administração, na saúde financeira do clube. Eu acho que a saúde financeira do Flamengo é um exemplo para qualquer clube e eles conseguem aproveitar todo esse potencial. E acho que mandaram também bem... Fala aí. O clube está faturando hoje mais de 1 bilhão, de maneira assim, é algo assustador. Em números, essa gestão ela não erra, mas assim, é um trabalho muito a longo prazo. A gente está falando desde 2013 na gestão Eduardo Bandeira de Mello, inclusive o Landim fazia parte da gestão também, isso precisa ser dito, outros VPs também faziam parte, como o Rodrigo Tostes, enfim. E ele sabe lidar muito bem com números. Só que o tato dele em alguns momentos, sobretudo na gestão pós-incêndio do Ninho do Urubu, com as famílias, é algo que também ele recebe muitas críticas em relação a isso, mas é a gestão de futebol. Pedrosa foi muito bem. Eu acho que a gestão de futebol, o departamento de futebol, às vezes deixa a desejar. A gente está falando de Marcos Braz, que é extremamente criticado por atitudes tomadas na temporada passada. Tanto é que nada o Flamengo ganhou e ele segue ali no comando e não vai cair. Para quem acha que o Marcos Braz um dia pode cair, Rodolfo Landim não tira o Marcos Braz.
só se ele pedir para sair. E só complementando, Flávio, rapidamente, se você for parar para pensar, quando o Flamengo teve paz, quando teve um grande técnico, que era o Jorge Jesus, que blindou totalmente o futebol e conseguiu ter uma gestão de futebol ali, a bagunça acabou, e agora com o Tite. Anteriormente, Dorival fez isso também. Mas quantos técnicos passaram pelo Flamengo justamente pela bagunça que é as tomadas de decisão do Flamengo? Então, para mim, a cobrança do torcedor... A própria saída do Dorival foi um erro. Exato. Também foi um erro. Vamos falar do Felipe Luiz. Então é isso aí, nação, mais um vídeo aqui para o canal, né? Vamos falar sobre as notícias que envolvem o Flamengo, né? O Flamengo tem uma lista extensa de desfalque, jogadores lesionados e jogadores convocados para a disputa da Copa América. E vamos falar, né, sobre a lista que pode cair de 11 para 8 jogadores, né? Lesionados e convocados, né? Então os convocados sabemos que não vai voltar nem tão cedo, mas vamos falar sobre jogadores que estão lesionados, que podem voltar sim para esse jogo aí diante do Bahia, né? Então, o Flamengo tem 8 desfalques, né? 2 dúvidas e um reforço para o jogo do Bahia, né? Então, isso porque o Ayrton Lucas e o Alan estão em processo de transição física e podem ficar à disposição do Tite para esse jogo do Bahia, né? Então, Ayrton Lucas e Alan pode ser uma novidade no banco de reserva, né? Lembrando que o Ayrton Lucas, se ele ficar apto, ainda tem esse último treinamento na quarta-feira, né, que ele vai realizar. Se ele ocorrer tudo bem com ele, possivelmente ele deve jogar diante do Bahia, né? Porque o Flamengo não tem lateral esquerdo, né? Vinha convocado e Ayrton Lucas se recuperando de lesão. E o Alan voltando aos poucos, né? E o Hugo Jesus também tá lesionado, mas acho que o Léo Ortiz deve continuar sendo improvisado ali, né? E vamos falar sobre a próxima notícia. E tem os convocados, né? Aqui é uma lista de desfalque do Flamengo momentaneamente. O Arrascaeta, De La Cruz, Vinha, Varela e Pulgar, né? Fabrício Bruno suspenso. Tinha esquecido de comentar isso. Fabrício Bruno suspenso pelo 3º cartão amarelo diante do Furacão. Igor Jesus lesionou também diante do Furacão. E o Carlinhos, já até um tempinho aí, né? Eu acho que algumas semanas, ausente para reequilíbrio muscular, né? No Flamengo aí, né? E o Flamengo volta a entrar na disputa, vamos dizer assim. O Flamengo volta a monitorar o atacante Pelistri, né? O atacante Pelistri uruguaio, que está no Manchester United. Corinthians também entra na briga agora diante do Flamengo, né? Então, o jovem atacante uruguaio, né? O Flamengo volta, Facundo Pelistri, o Flamengo volta a monitorar o jogador, né? Lembrando que o jogador, ele tem contrato com o Manchester United, né? Até junho de 2025, né? Ou mais uma temporada com o clube inglês. O Flamengo volta a monitorar e possivelmente o Flamengo, vamos ver se o Flamengo vai dar prosseguimento a essa situação, a essa sondagem ou não, né? Para o jovem atacante uruguaio. E o Flamengo, né? Flamengo e Corinthians tem o sonho de contratar o Wallace. O Wallace é um jogador que está na Udinese, é um jogador titular, é um jogador que tem carinho dos torcedores e do próprio técnico, né? É 100% titular, vamos dizer assim, 100% titular. E a Udinese define o preço para vender o Wallace para qualquer time, né? Ou principalmente aqui para os dois que estão interessados no jogador, né? Além do Flamengo e Corinthians, que também sonham com o Wallace, no entanto, o jogador dá preferência para o Flamengo. Time do coração da família, né? De acordo com as informações obtidas pela reportagem do Coluna do Fla, o salário oferecido pelo Flamengo ao volante é acima do que o jogador recebe na Itália. O jogador tem 29 anos, tem contrato com o Udinese até 2026 e, lembrando que em 2022 ele acabou ampliando essa situação, né? Então o Flamengo teve muito perto de contratar o jogador em 2022, que acabou não tendo acordo entre ambas as partes e o jogador acabou ficando na Itália. Dessa vez, se o Flamengo quiser contratar o jogador, vai ter que tentar desembolsar aí na faixa de 8 milhões de euros, né? Ou 46 milhões de reais para poder contratar o jogador. Aí vai entrar o jogo de cintura que o Marcos Braz tem, né? Então, sabemos que o Marcos Braz tem um jogo de cintura gigantesco. Na maioria das negociações ele acaba conseguindo convencer os dirigentes dos clubes, mas não é toda vez, né? Então, se quiser contratar, desembolsa 8 milhões, né? Então, o Flamengo deve tentar, se avança nessa negociação, o Flamengo deve tentar baixar ele para 6, 6,5,
para tentar contratar o jogador, né? Então é isso aí, tamo junto e é nóis, galera.